Vou convidar aqui o Ciro e a Cris para assumirem aqui a frente da câmera, para falarem um pouquinho de cada módulo, com licença. Olá, boa tarde. Tudo bem? Olá, boa tarde. Então, eu até queria fazer alguns esclarecimentos antes da gente entrar nos módulos, que sempre é um desafio para a secretaria, a cada novo edital de internacionalização, a definição, né, de que tipo de linguagem vai entrar no edital. Na verdade, nós gostaríamos que fosse o mais abrangente possível, o mais amplo possível, mas isso é sempre uma relação, né, com o nosso parceiro no exterior. E muitas vezes ele não tem disponibilidade de espaço, de tempo para atender os nossos desejos. Então, esse edital ele não representa só os desejos da secretaria e dos fazedores de cultura que solicitam, né, a continuidade dos editais de internacionalização, mas é uma relação com o parceiro consegue também nos atender. Só para esclarecer, porque tem algumas áreas que têm mais, são mais contempladas do que outras, outras nem tão presentes como a gente gostaria. Então, só para dar esse esclarecimento geral. Algum esclarecimento, Ciro, antes da gente entrar? Acho que já pode. Foi, né? Então, o primeiro módulo é o Uruguai. No Uruguai, tem um festival de jazz, que chama Jazz à la Calle, né, na rua, mas ele atende tanto para espetáculos de música no palco e na rua. É importante esclarecer que, quando for na rua, vai ter um grande palco na rua, sim. Então, quem se inscrever na rua vai ser um palco na rua. E o que está escrito palco é dentro de um teatro, de algum espaço fechado, tá? Ele vai acontecer em janeiro do ano que vem. A gente não colocou a data precisa, porque como ainda é bem para frente, então a gente vai ainda acertar, né, uns vencedores e tudo, alinhar a data de viagem e tudo mais. Então, tem essa questão na linha A, né, que é o Jazz à la Calle. Aí depois a gente segue para a linha B, que é o Festival Médio e Médio, que vai contemplar, né, música e gastronomia. Gastronomia, né, é uma área nova que nós estamos entrando no edital de internacionalização, porque esse é um festival médio e médio que ele tem essa característica de unir música e gastronomia. É o perfil do próprio festival, né? Então, vai para chefes de cozinha, e música é música no sentido amplo, né? Do festival. Eu acho que sempre vale vocês, proponentes, entrarem, pesquisarem um pouco o que é o perfil de cada festival, que isso ajuda vocês a, né, inclusive, escrever a proposta, adequar a proposta de vocês. Ainda no Uruguai, nós chegamos no Instituto Nacional de Artes Visuais. Eu estou falando muito, né, Ciro? Não estou nem deixando você falar. Ah, meu Deus. Então, tá, qualquer coisa, o Ciro aqui me interrompe. O Instituto de Artes Visuais, ele é voltado, né, para uma visuais, arte contemporânea, e prevê, né, vagas para o que a gente chama um pouco de residência artística. Então, é uma área do edital nova também. Nos editais anteriores nós não tínhamos feito essa categoria. Então, é voltado para artes visuais, arte contemporânea. Então, no módulo 1, no Uruguai, são essas ações, essas linguagens que podem ser inscritas no edital, tá? Muito bem. Vamos para o Chile. Uma coisa interessante de falar do jazz, o jazz a gente pode incluir aí bossa nova também, né? Na verdade, não é o único jazz, porque falar jazz no Rio de Janeiro, jazz no Brasil, a gente está falando um pouco de bossa nova, né? De música de MPB. Então, para vocês terem isso de uma forma mais abrangente. Módulo 2, no Chile. Então, no Chile, a gente começa com um festival internacional Teatro a Mil,
em Santiago, e prevê as áreas de teatro, dança e música, também para acontecer em janeiro do ano que vem. Então, vai dar tempo, né? Na verdade, eu esqueci de falar do Artes Visuais, que a agenda dele já é também fevereiro do ano que vem, tá? Então, também tem bastante tempo. Então, a gente está aqui com uma agenda bem para frente, né? Até então. E no Santiago, teatro, dança e música, todos para espaço interno, não é nenhum para a rua, na linha A. Na linha B, a gente tem o Centro Cultural Gabriela Mistral, com as categorias moda, música e dança. A moda também é uma categoria nova no nosso edital de internacionalização, e vai ter todo um apoio, né? Para a pessoa, né, o designer que for apresentar o seu desfile de moda, vai ter toda uma estrutura de modelo, maquiador, maquiagem, cabelo, né, toda uma estrutura para atender a questão do desfile. É a primeira vez que estamos, de fato, colocando essa categoria, que também vai, agora já é mais perto, né? A moda, ela é em novembro, e música e dança em dezembro. Então, já é um calendário mais próximo aqui de nós. Isso. Aí, agora, o nosso terceiro módulo, Argentina. E a gente começa com a primeira linha, que ela é voltada para a dança contemporânea. Chama Pulso Urbano, em Córdoba, em novembro também, então já está próximo, e voltado bem para a questão da dança contemporânea. Festival Internacional de Jazz de Córdoba, então também a gente percebe que teve o jazz em 2 módulos, né? A gente percebe essa tendência, né, nesses países, com esses festivais voltados para o jazz, mas é num sentido amplo da gente poder incluir bossa nova, esses gêneros de uma maneira mais ampla. Só lembrando o que a Tati falou aqui um pouco antes mesmo, você tem uma banda de bossa nova, uma banda de jazz. Esteja interessado em participar dos dois, o proponente vai ter que escolher um. Então, mesmo que o objeto dos dois seja bem parecido, ele vai ter que escolher se vai participar aqui do módulo 3, indo para a Argentina, ou se vai participar do módulo 1, indo para o Uruguai. Isso. Aí eu acho que até para vocês escolherem, vale a pena vocês pesquisarem um pouco, né, esses festivais e ver onde vocês acham que, de repente, a proposta de vocês possa fazer mais sentido, né? Quer dizer, às vezes faz sentido nos dois, né? Então é difícil, mas enfim. Ainda na Argentina, a gente tem a linha C, que é o Festival Nacional de Folclore Cosquín. E apesar dele ter esse nome de folclore, é um festival assim muito pop, num certo sentido, e o nosso diálogo com eles foi no sentido de levar algum grupo de escola de samba. Então, por isso que ele é uma linha do edital que tem até um valor diferenciado, porque se pensa em levar, né, o grupo de escola de samba que quiser, né, propor um projeto de apresentação. É um grupo maior, então tem um impacto maior realmente de custo, então por isso ele tem esse destaque no edital. Né? Esse aqui eu terminando aqui a Argentina. Né? E o quarto módulo é um módulo que tem sido recorrente no nosso edital de internacionalização, que é a internacionalização das artes, que é o proponente que ele vai dar um suporte, né? Ele vai acompanhar e registrar as ações, vai documentar essas ações, porque é muito importante a gente ter um registro de tudo que acontece nessa nosso programa de internacionalização, né? Então é previsto também uma publicação, todo um acompanhamento, vídeo. Então, é um material que, para nós, é muito importante e também para compartilhar depois com os próprios contemplados do edital. Ciro quer completar alguma coisa, Tatiana? Acho que é isso. Podemos abrir para as perguntas. Eu quero complementar. Então, vamos aqui, Tatiana. Eu vou virar para cá um pouquinho. Tá. Pessoal, antes da gente abrir para as perguntas, já vou deixar aqui o aviso. A gente tem um prazo de inscrição um pouquinho mais curto do que a gente está acostumado a trabalhar.
São 15 dias de inscrição, elas abriram na segunda, né? Na segunda-feira, dia 8, e vão até o dia 23, às 18 horas. Vão até o dia 23. E a gente não vai ter como prorrogar as inscrições, porque a gente tem um festival, a gente tem o módulo da internacionalização e a gente tem os festivais de novembro, né, que ocorrem no mês de novembro. Então, a gente não vai ter como dar mais 15 dias, né, considerando 30 dias de inscrição. Desculpa. Então, a gente pede, assim, a atenção de vocês quanto a esse prazo, não deixa para o último dia. A gente está correndo aqui também, otimizando os nossos procedimentos internos, os nossos procedimentos administrativos, para que a gente consiga dar conta de tudo isso em outubro, né? Ter todos os resultados, fazer os pagamentos, tudo certinho no mês de outubro, para que os proponentes contemplados dos festivais, ou é um festival ou são 2 em novembro? 2. Dos festivais de novembro não sejam prejudicados. Desculpa. Então, eu queria já deixar isso claro. E assim como a gente está otimizando os nossos procedimentos, peço também que vocês também otimizem os procedimentos de vocês em relação à documentação, né? Óbvio, quando a gente inscreve o projeto no edital, a gente tem aquela esperança de ser contemplado, mas ainda não tem a certeza. Mas mesmo assim, já adianta a emissão das suas certidões, né? As certidões estaduais, as municipais, as federais, que são pedidas na etapa da contratação, porque foi contemplado, a gente vai abrir o envio da documentação para contratação, tem o negócio da abertura do banco, e aí tem que enviar a certidão, tem certidão que às vezes demora alguns dias para emitir. Então, a gente está se organizando aqui para aprimorar os nossos procedimentos, a nossa banca já está formada, a gente já está alinhando isso tudo internamente, para poder dar conta do prazo, a gente está com um prazo exíguo, então peço também essa atenção de vocês em relação às documentações, tá certo? É isso, acho que agora a gente pode... Só vou fazer também uma consideração. Esse prazo ficou exíguo porque nós dependemos da formalização com essas instituições internacionais, e às vezes eles demoram muito para nos responder. E a gente não pode exigir deles, né, uma relação, né, internacional, de parceria, então a gente fica muito na dependência da formalização por parte deles. Então, por isso que ficou um tempo tão curto, para dar essa satisfação para vocês. Não é porque a gente quisesse dar pouco tempo para vocês, não. A gente queria dar mais de um mês até, mas, de fato, a falta de resposta deles é que limitou esse prazo. Tá? Só para esclarecer para vocês. Pronto, agora sim. Podem as perguntas. Acho que começando, então, né? Só o Nino se inscreveu. Por enquanto, temos o Nino ali inscrito. Pode falar, Nino, pode abrir. Se quiser abrir a câmera também, tá? Fica à vontade. Boa tarde. Uma dúvida, é que no edital Que a gente não está conseguindo te ouvir. Oi, É verdade. tá ouvindo? Nós estamos ouvindo. Tá ouvindo? Agora? Agora sim. Agora sim. Assim, no edital tá uma diferença dos outros editais, que tá para inscrição precisa ser natural ou residente. E nos outros editais no caso, residente ou filial, ou sede. Esse natural é nascido no estado do Rio? É porque eu observei essa diferença. Não tem obrigação de ser nascido no estado do Rio. Isso se refere à empresa proponente. A empresa proponente Isso. tem que ter sido criada aqui ou ter uma filial aqui. Eventualmente, a gente pode até botar uma retificação para ficar claro. Porque tá essa diferença dos outros editais. Porque nos outros editais sempre fica residente ou sede no estado. E agora tá natural, aí eu achei, não sei se seria só os nascidos no Rio de Janeiro. Né? Não tem essa limitação. A gente pode até qualquer coisa esclarecer, né? Isso, para todo mundo depois. Em seguida, a Gisele.
Oi, tudo bem? Eu tô usando o perfil da minha namorada, não consigo entrar com o meu. Eu sou estrangeiro que moro no Brasil há mais de 10 anos, já tenho residência, né? O meu documento é RNE. Queria saber se consigo me candidatar como, né? Como proponente. E saber também as exigências específicas em relação ao passaporte. E como que é isso? Se tem que ser a banda toda ou só o proponente? Ou, na real, com minha documentação eu consigo viajar nesses países, mas não sei se é uma exigência do edital ter o próprio passaporte. Para se inscrever, você precisa de um CNPJ. Quem está se inscrevendo é a empresa. Então, você seria o Eu responsável legal. tenho MEI, Pode, tenho Isso, um MEI pode, não tem CNPJ. problema não. isso não tem problema. O passaporte, todas as pessoas que forem viajar vão ter que fazer uma pesquisa, ver qual é o regulamento de cada país para entrada do país. E todos eles têm que ter a documentação correta para poder fazer a viagem. Que nós colocamos no edital para a pessoa ter o passaporte, mesmo para países que você pode viajar com a identidade. Por quê? Porque essas regras podem mudar a qualquer momento. Então, isso foi até uma orientação dos consulados para nós, que é melhor colocar no edital que seja obrigatório o passaporte por causa disso. Do dia para a noite pode mudar. Imagina, você está com tudo certo para viajar, aí passam a exigir passaporte e você não tem. Então, por isso que é necessário o passaporte, né? E esse é natural, ter a naturalidade. Não, né? Não, né? É verdade. Mas como responsável legal, se você for se inscrever como responsável legal, você precisa ter um documento brasileiro com É aquela, um tem a documento de identidade do identificação estrangeiro, né? Que que a gente aceita essa identidade do estrangeiro. Obrigado. De nada. Daniel? Daniel está com a mão levantada, tem uma pergunta? Ah, ele botou aqui no chat que ele não está podendo falar. Ah, tá. Na planilha orçamentária, você vai ter que colocar os custos de executar a sua proposta. Ou seja, custos de produção, de cachê para os músicos, de passagem, de hospedagem para todo mundo que vai viajar, seguro de viagem, que é uma coisa que tem que ter, prever uma parte do orçamento para alimentação lá, para transporte lá. No orçamento você tem que colocar todos os custos que são essenciais para a execução da sua proposta. Custo de bagagem, né? Você vai ter Isso. bagagem extra, né? Então, colocar esses custos. Se sentiu contemplado com a resposta, é isso. É interessante que até a viagem, principalmente Para quem vai para novembro. para quem vai para novembro, já está correndo atrás disso, porque é um processo que demora um pouquinho de tirar o passaporte e tem que. É bom você estar com o passaporte em mãos quando você for viajar. Pelo que a Cris falou, de mudar alguma exatamente. coisa, de ter algum problema. Por isso que a gente colocou isso no edital, porque realmente foi uma orientação dos consulados, que essas regras mudam de um dia para outro sem a gente saber, né? Aí quando a gente vê, já era. Já não dá para viajar sem passaporte. Aqui está um, ali está dois. Ah, muito interessante. A sua pergunta foi respondida? E vamos agora à pergunta do Tiago. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou de Teresópolis, sou do projeto Cultural Atitude. E aí, assim, eu tenho. Na verdade, eu tenho assim, um grande sonho de levar a nossa arte para outros países.
eu participei, tentei no Casa América, tentei também no da Colômbia, né, no Rio Colômbia, e assim, em alguns a gente tirou notas legais e tal, só que assim, a gente não tem experiência de ir para fora porque a gente nunca foi. E eu acho que um dos objetivos do edital é justamente esse, né? Ajudar quem de repente nunca foi, mas que tem essa vontade de ir. Só que assim, eu tenho muita dificuldade, porque da outra vez, uma das coisas que disseram pra gente é que no orçamento tinha que ter, por exemplo, seguro viagem. Aí eu não sabia, assim, eu não sei muito, assim, coisas obrigatórias que tem que ter no orçamento. Isso eu encontro no edital? Ou eu tenho que ter uma experiência de saber para poder fazer? Porque é uma das minhas, assim, a minha, eu tenho MEI e tenho também uma ONG, que é um ponto de cultura hoje reconhecido também. Pontos de cultura também podem se inscrever, ou é como MEI? Eu tenho que escolher um, né, no caso, também, porque apesar de ser dois CNPJs, somos a mesma pessoa, assim, né? Porque a ideia do ponto de cultura, milhares de perguntas, já desculpa, mas a ideia do ponto de cultura a gente leva gratuitamente, faz o trabalho social. A ideia do MEI é o nosso trabalho profissional. Então, quando a gente vai fazer na favela, na zona rural, e em busca de patrocínio e tal, normalmente é a ONG. Mas quando a gente vai fazer pelo nosso sustento, assim, como artista, já é o MEI, que tem a nota fiscal e tudo. Então, assim, primeira pergunta, tem uma assim, eu posso me inscrever com ponto de cultura, ou é melhor me inscrever como MEI? Ambos funcionam. Ambos funcionam. Eu preciso Isso, optar qual funciona mais. eu acho que vai muito do que você quer levar, né? Eu não sei qual que é a sua atuação enquanto artística no seu meio, mas supondo assim que é músico, aí você tem uma banda, ou você é um músico solo, e você quer levar o seu show, aí você se inscreve pelo seu meio. Ou se lá no seu ponto de cultura vocês têm um coral, enfim, né, dão aulas de música infantil, tem a banda infantil ou adolescente, sei lá, tem uma banda que faz aula lá, e aí que é um grupo do ponto de cultura, aí você se inscreve como um ponto de cultura. Então, eu acho que o perfil do proponente ele tem que estar alinhado ali com a proposta, né, com o objeto do edital, considerando que, no caso, é a mesma representação jurídica, né, que é você. Sim. E sobre o que é obrigatório, né, no orçamento. Como o Daniel perguntou, né, o Ciro respondeu aqui, é importante colocar as passagens, né, cotação de passagem, o seguro viagem para cada pessoa que estiver indo viajar. Quem são as pessoas, né? Os artistas, um produtor, videomaker, colocar ali, de repente, custo de passagem, custos de alimentação, de hospedagem, esse tipo de coisa que vai, quando o avaliador for olhar seu projeto, ele vai perceber que você tem uma possibilidade de executar aquela proposta, que é o que a gente chama de viabilidade técnica. Né? Ele está pensando aqui que se ele tem que ficar 3 dias na Argentina, ele está separando aqui tantos por cento do orçamento para alimentação de X pessoas, né? Porque às vezes você também tem que olhar isso, ó, vamos em 5 pessoas para a Argentina e a gente tem que ficar uma semana. Quanto que a gente precisa separar de alimentação, de hospedagem, de custos de locomoção, né? Isso tudo tem que estar de uma forma pensada organizadamente dentro do orçamento. É como se a gente fosse viajar de férias, né? Vou viajar de férias, eu tenho um recurso limitado aqui para eu poder viajar de férias, né? Então eu faço meu planejamento, ó, eu vou ficar tantos dias no lugar, eu vou gastar com isso aqui para comer, com isso aqui para passear, né? Esse tipo de pensamento. Você está organizando a sua viagem para a sua apresentação. E aí, já vou deixar você falar, Cris. E aí tem essa questão da logística, que você tem que preparar lá no seu orçamento, e também a questão do pagamento dos cachês, né? Os artistas que vão participar, eles têm que estar lá na sua planilha, com o valor que eles vão receber pela apresentação que eles vão realizar.
Eu acho que é isso. É Eu isso, queria complementar era isso que eu ia completar do cachê. É isso. Aí, no caso, dentro desse orçamento também entraria o cachê dos artistas envolvidos, Exatamente. os gastos com a viagem também, né? Essa aqui é minha esposa, ela que cuida dessa parte Estou aqui anotando. dos orçamentos. Eu sou a parte criativa e ela é a parte burocrática. Você Importante, aguenta aí, importante. porque meu TDAH de vez em quando não me permite lembrar. Mas outra pergunta que eu tenho, essa é mais na parte da criação, porque assim, a gente trabalha há 25 anos no Projeto Cultural Atitude, mas o CNPJ nosso de MEI é de 2013 e o Ponto de Cultura é de 2007. Então, assim, a gente, de repente, pode... Porque, assim, normalmente no edital tem tempo também, né? Quanto mais tempo, tem mais ponto. Ou não? Não. Se for A um gente PJ mais tem, antigo, faz diferença? a gente tem o requerimento de que o CNPJ exista pelo menos um ano, mas sim. a comprovação de atuações por ano de atividade não é uma coisa que a gente está considerando. A E outra comprovação, a pontuação do portfólio, né, que é do proponente, ela é realizada mais no âmbito daquela trajetória, das ações realizadas já pelo aquele proponente, não na contagem em si. E tem um ponto que é no edital, acho que em todos os nossos editais, que é, sim, referente ao CNPJ mais antigo, que é um critério de desempate. Mas é o último critério de desempate, se eu não me engano, né? Se alguém ficar empatado na média final, o primeiro critério de desempate é a maior nota por critério de avaliação. E aí, lá no final, se ainda assim todo mundo teve a mesma média de todos os critérios, o critério de desempate é a data do CNPJ. O que a gente tem também é nos nossos critérios de avaliação, que tem as pessoas com mais de 10 anos de experiência artística comprovada vão ganhar, mas tem uma pontuação maior. Eu imagino que era isso que você estivesse se referindo. Mas isso não necessariamente reflete no tempo de existência do CNPJ. São anos de experiência comprovados no grupo de artistas. Uma coisa que eu preciso entender melhor, porque, por exemplo, o meu CNPJ, ele é mais jovem do que a minha experiência. Eu tenho, por exemplo, portfólio de coisas do ano de 2000, 2001, que às vezes antecede ao CNPJ. Por quê? Principalmente no interior, a gente às vezes não tem tanta oportunidade assim, de formalizar. Então, até a gente formalizar, a gente trabalha muito até conseguir um DRT, mas a gente está ali trabalhando, às vezes, engatinhando, às vezes não é informalidade, mas tentando alcançar o espaço até conseguir formalizar. Então, por exemplo, em 2000 eu comecei. O nosso CNPJ mesmo, o primeiro foi o da ONG, 2007. Foram 7 anos lutando até conseguir um CNPJ. É porque para a gente foi devagar mesmo, né? Mas, por exemplo, se eu trago num portfólio uma coisa de 2000, num jornal, numa coisa... Porque assim, a gente já é notícia na cidade desde 2000, por exemplo, 2001, 2002, mas eu não tenho esse CNPJ de 2000 e... O meu CNPJ, ele não é de 2000, o da ONG, mas eu tenho notícias da ONG ali em 2000, porque a gente já estava ralando lá. Isso é válido ou só vale do CNPJ para lá, o portfólio? Sim, o portfólio ele contempla tanto as ações culturais da empresa, do proponente, e do grupo ou artista, né, se for uma pessoa só, ou do grupo de artistas que estão indo fazer a execução da proposta. Então, tudo isso vai ser considerado. Outra Então, coisa, só para finalizar, a última pergunta, eu paro de existem mais perguntar. perguntas também. A última pergunta que eu tenho é assim: a gente trabalha com artes integradas. O meu grande forte mesmo é a literatura, porque eu amo escrever, mas a gente, assim, eu escrevo o quê? Desenho animado, a gente faz desenho animado. Eu escrevo teatro, a gente faz teatro. Eu escrevo letra de música, então a gente tem a galera que faz a música. Então, às vezes, na questão do portfólio, às vezes, muita coisa vai de uma forma super integrada, porque a gente tem um espetáculo que tem teatro, que tem música, que tem literatura, que tem muita coisa junto, né? Então, às vezes, como dividir, como deixar claro ali, por exemplo, a gente quer ir para o festival de teatro, então eu tenho que escolher no portfólio coisas que deixem bem claro o teatro, né? Para demonstrar a sua experiência como um produtor e como um artista do teatro. Tá bom, obrigado, gente. Considerado. Obrigada. Obrigado.
Agora temos... A Gisele, que não é Gisele. Não, acho que é o Então, Nino agora, tá, o 2. É, ó. Nino de novo, não? Sim. Tá escutando? Sim. Sobre a questão da prestação de conta do consumo no país estrangeiro, as notas, como que vocês estão fazendo essa questão? As notas comuns deles de consumo eu acho que é alimentação e transporte só, eu acho Sim, que isso a vai, gente porque realmente o- perdi. o- hospedagem, no caso, consegue fazer tudo pelo Brasil e o restante também nota fiscal do Brasil. Mas, tipo, alimentação e transporte local, os comprovantes deles mesmo, vocês estão aceitando? A gente aceita, mas como nem sempre você vai, vou almoçar num lugar, ele vai te dar uma nota fiscal. Não é todo país que oferece esse tipo de comprovante em toda a situação. Eu recomendo que no seu orçamento você planeje uma verba para todas as pessoas que vão viajar de perdim de alimentação diária, alimentação e transporte diário, que essa pessoa ela vai fazer um recibo dizendo, eu recebi esse valor para a minha alimentação durante os dias tais, tais e tais, no país tal, para a execução da proposta tal. Assinado. E você coloca isso no edital e depois comprova na prestação de contas com o dinheiro saindo do seu extrato da sua conta para uma conta nominal dessa pessoa. Ah, tá. Ou no caso, eu posso juntar também, porque no caso eu vou ter que fazer o câmbio. Eu posso juntar o comprovante do câmbio, do valor Olha, do câmbio, eu vou, porque eles dão assim, um comprovante, né? quando os contemplados são né, ganham, né, quando tem o resultado do edital, nós fazemos uma reunião com o setor de prestação de contas, justamente para dar todas as explicações, porque realmente são muitos detalhes, né, com relação né, à internacionalização, né, como as comprovações. Então, eu acho que agora nem cabe muito a gente falar disso, porque eu acho que, de repente, tem mais dúvidas, assim, direto sobre o edital, sobre a inscrição, a gente não precisa já se antecipar tanto, né? Eu sei que dá uma ansiedade, né? Já querendo saber como é, mas eu acho que a gente pode ir mais para as dúvidas do edital e da inscrição. O que você acha? Assim, e uma outra dúvida é sobre artes visuais. Hum, No caso, parece que são 21 dias, né? Que é, deu de referência como residência artística, mas aí, no caso, e só pode um artista. é, Por pode ir um artigo. um artista, no caso, o proponente, né? No Isso. caso, é o proponente ou o proponente pode ser, não sei, o produtor ou o diretor do artista, Pode não ser um sei, produtor, sim, o mas quem vai curador viajar é o do artista, porque às vezes o artista. artista não tem o CNPJ, né? Ah, sim. Pode ser E aí, representado. no caso, essa verba vai, no caso, sendo um artista, vai ser para o material, para a residência, os custos do artista e só os custos do artista, né? No caso. Ou tem que fazer alguma amostra, alguma coisa assim. No edital está dizendo que a residência ela vai ser muito personalizada com o artista. Então, digamos, você ganhou. Digamos que você é um artista que trabalha com gravura. Então, se você tem interesse lá de estar num ateliê de gravura com outros artistas, aí eles vão procurar atender um pouco o perfil do seu trabalho. Ou não, se você é um artista mais conceitual e quer estar num grupo de discussão e até fazer um trabalho na rua, uma instalação. E aí vão se criar condições de acordo com o trabalho de cada artista, mas isso só depois. Agora, na sua proposta, você pode falar o que você gostaria de fazer na sua residência. Eu trabalho com isso, gostaria disso, então eu coloco um orçamento tal, entendeu? E na Claro ficha que, de inscrição. assim, os limites não são infinitos, né? Assim, a gente vai fazer, né? A instituição, ela quer fazer um atendimento personalizado, né? Mas claro que certamente tem limites.
Mas a Sim, ideia é essa. na ficha de inscrição tem para colocar link da obra. Aí, no caso, o da residência colocaria o quê? Porque não tem obra. O Porque, edital, ele porque pede, o edital, ele esclarece que no tá um caso de formulário artes geral. visuais, o proponente vai enviar um link no Google Drive, alguma coisa parecida, com 10 exemplos de suas obras passadas. Portfólio artístico. das Ah, obras. tá, do portfólio artístico. Ah, tá. Tudo bem. Tá, obrigado. Agora, a Gisele, que não é Gisele, É desculpa, aquele eu não peguei seu nome. conforto. Perdão, Olha aqui, meu nome é Nicolas aqui. Nicolas. Isso. Eu também tenho uma dúvida em relação a esse link do edital. Tá falando aí que tem que ser a obra inteira, né? Eu tenho um grupo de dança e música, híbrido, né? Seriam os dois. E a gente tem muito material, mas não tem a obra inteira, né? Teria que ter, tipo assim, 50 minutos gravados. Ou qual é a sua recomendação? Porque tem poucos dias para organizar isso. E às vezes fazer uma coisa num estúdio ou sem precisar de ter público, né? Ou se puder mandar o material que eu já tenho, seria o melhor, que tá tudo mais bonitinho, editado, só que tá cortado, assim, tem música por música. O ideal é que seja a apresentação na íntegra. Mas, se ela está dividida em mais de um link, nada impede que você coloque mais de um link ali para a gente verificar. É. Você pode colocar ali vários deles juntos que você acha que vai representar a Seu sua trabalho. apresentação, o seu trabalho lá. Em música isso é mais viável, em teatro que não, né? Porque teatro a gente precisa ver o trabalho inteiro, né? Para avaliar. O jurado precisa ver. Então, Mas no caso, a parte seria obrigatório, né? Ter um link da obra É. inteira. É obrigatório que você demonstre a sua obra. Se você não tem ela inteira, ainda assim envia. Porque a gente precisa de alguma coisa para avaliar. Não mandando nada, não tem muito que a gente fazer. é. Não tem muito que a gente fazer, aí acaba zerando essa parte da Porque proposta. o jurado vai ser um especialista em música, então ele vai avaliar se o que você mandou é suficiente para ele, né, poder avaliar a qualidade artística e a qualidade do seu projeto. Obrigado. Tem mais uma dúvida. Eu queria entrar em contato com vocês através do e-mail, mas o e-mail estava errado, não estava correto. Vocês vão poder abrir um canal assim, se a gente tiver mais dúvida depois? O e-mail foi ajustado. Dá uma olhadinha no Ah, corpo do edital lá obrigado, no beleza. site, que está lá. E agora, Avner, Olá, boa tarde, tudo bem? boa tarde. Só complementando agora uma dúvida que o Nicolas falou, no caso de música, a gente pode gravar, então não precisa ser apresentações com o público, a gente pode gravar esse material para ter um som mais apurado, para conseguir ser assistido, ou precisa que sejam apresentações ao vivo? As duas funcionam, mas como a gente vai estar, é um edital para você chegar e se apresentar ao vivo, eu acho Uhum. que a experiência é melhor. A melhor experiência que você pode demonstrar para o parecerista é essa experiência ao vivo. Se você não tem esse material, só tem o material gravado, também funciona. Mas eu acho que, pelo teor, pelo objeto desse edital, o mais interessante seria você colocar uma apresentação sua ao vivo. Tá, beleza. E aí, só uma segunda dúvida sobre orçamento que vocês estavam falando, eu acredito que eu já saiba a resposta, mas só para garantir. Questões técnicas, tipo som, luz, é tudo por conta do festival. A gente não precisa colocar nada dessa alçada, certo? Não, o festival vai te dar esse apoio necessário. Tá, beleza. Muito obrigado. Daniel, eu tô vendo que sua mão está levantada. Ela ficou levantada ou você tem uma pergunta? Ah, tá. Ok. Obrigado. Eu vou seguir aqui então para o Matheus Costa.
Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. As minhas dúvidas são as seguintes. No caso, sobre a dúvida do amigo, a apresentação em si poderia ser vídeos no YouTube de participação em DVDs de outra pessoa, ou ela tem que ser na temática do projeto inscrito? E uma dúvida também sobre o segmento do hip hop, eu dei uma prévia ali de uma analisada que talvez só funcionaria num teatro a mil em Santiago. Teria alguma outra vaga de música que o hip hop se encaixaria? Eu acho que é o que você falou, o hip hop ele cabe bem no Santiago a Mil, tem bem um perfil mais amplo de música. Eu não entendi qual foi. Agora, a sua primeira pergunta não deu para a gente ouvir muito bem. Você pode repetir, por favor? A primeira pergunta era sobre o material para análise e a apresentação que vocês pedem. Por exemplo, ela pode ser uma participação do artista no DVD de uma outra pessoa, que aí está mostrando o desenvolvimento dele ao vivo, ou ela tem que ser literalmente na temática do projeto? Porque no meu caso, eu tenho muita participação em músicas de outras pessoas, em DVDs, mas eu não tenho esse material ao vivo, eu teria os meus videoclipes. Talvez poderia equilibrar entre os meus videoclipes e a participação Você ao vivo de outras pode pessoas. complementar com esses seus vídeos em apresentações de outras pessoas, mas a questão, quando a gente pede o link da obra, a gente está querendo ver o que vai ser apresentado lá. Então, o set que você, como músico, apresentaria lá, você já tem um show com esse setlist. Óbvio que pode ter alguma variação, uma ou outra, mas, no geral, a gente quer ver o material que vai ser apresentado lá. Isso é muito importante, ser o que vai ser apresentado lá. Então, realmente, acho que não funciona você botar um link que tenha um outro participante que não vai fazer parte do projeto. Entendi. Então, no meu caso, a forma mais viável seria mandar os videoclipes mesmo das músicas que eu vou apresentar. Sim. Sim. É isso mesmo. Muito obrigado. Anda, sem problema. André? Oi, boa Olá. tarde. Boa tarde. Desculpa, eu cheguei agora no finalzinho, né? Mas eu já tinha algumas dúvidas e quando eu vi lá no stories de vocês, eu corri para cá e deu tempo, ainda bem. Eu trabalho com audiovisual e literatura e eu vi que vocês têm artes visuais. A primeira pergunta é se uma das duas cabem dentro do artes visuais. Não cabe. Não cabe. Infelizmente, dessa vez, a gente não teve parceiros que pudessem contemplar essas linguagens. Então, artes visuais é bem voltado para uma abordagem da arte contemporânea. Ah, tá bom, então. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Nada. O Matheus levantou a mão de novo. Tem outra pergunta? Eu esqueci uma coisa, meu rei. No caso do cronograma, eu não consegui encontrar a data específica que vai acontecer o festival. Aí eu queria entender como é que funcionaria isso. Isso é uma coisa que vai ser acordada após o contemplamento da proposta. A gente vai entrar em contato com todos os proponentes contemplados e a gente vai firmar entre proponentes, SESEC e festival qual vai ser a data da apresentação. Isso. Se eu não me engano, foi colocado no edital para ficar 5 dias, não é? Com exceção de artes visuais, que são 21 dias, já está indicado no edital que aí você consegue fazer seu orçamento calculando que você vai ficar 5 dias no país, né? Tá bom, muito obrigado. Problema. Só de áudio. Pergunta no chat aqui do GEL. O ideal é que seja um material audiovisual, em que a gente possa ver a apresentação. Mas não tendo um link só de áudio, funciona também. Mas é uma coisa, entender que pode talvez afetar a sua pontuação, essa falta de ver como vai ser o show. Certo?
Vai ser uma informação a menos, né, para o jurado, né? Bom, temos mais alguma pergunta? Sim, só para saber, a cada quanto tempo vocês fazem editais? Assim, é a primeira vez que eu tô aqui. Olha, esse de internacionalização, a nossa política de internacionalização foi instituída há 3 anos, né? Então, essa é a nossa terceira edição. O edital de internacionalização ele acontece uma vez por ano. O nosso primeiro foi para Madrid, o segundo, ano passado, foi para Colômbia, e essa terceira edição estamos fazendo, então, Chile, Uruguai e Argentina. Mas a CSEC tem uma política grande, já bem instituída de editais. Nós já lançamos editais para a festa junina, nós já temos as políticas também dos editais de carnaval. A gente, ano passado, fez quantos editais da PNAB, edital para festival, para produção, para circulação. A gente está com o planejamento já do próximo ciclo da PNAB, estudando, vendo as nossas consultas, né, que a gente realizou, as consultas públicas, para ver quais são as demandas, para a gente preparar esses editais. A gente ainda não tem um calendário que a gente divulgue, assim, fixo, né? A gente está... vocês sabem que vem os editais de carnaval aí, quem está acostumado já a acompanhar a SESEC sabe que é nessa época mesmo. O que eu posso te indicar é de ficar de olho ali no Instagram mesmo da secretaria, no site, porque tudo que a gente publica, a gente está agora com os editais de literatura, então os avaliadores estão terminando as análises dos editais. A gente lançou um pacote de 4 editais voltados para o segmento literário, e tivemos uma surpresa de ter mais de 1.500 projetos inscritos. A gente não esperava que seriam tantos projetos. Então, acho que a dica é essa, assim, olhar o Instagram da secretaria sempre, estar ali por dentro, porque a gente tem uma política de edital muito forte, muito bem instituída, e a Mel está colocando ali no chat, né, Melissa, que é da nossa assessoria de comunicação aqui, para vocês ficarem sempre por dentro ali das novidades, quando sair resultado, quando publicar edital, tá bom? Avner? Oi, perdão, só me surgiu mais uma dúvida que eu não sei, eu dei uma lida rápida no edital, ainda não li tudo com calma. Mas no caso de música, para o orçamento a gente considera, tem uma duração específica, tipo assim, de dias que é para ser considerado, que eu não sei, pelo que eu entendi, era uma apresentação só, mas só para entender isso certinho. É isso, mas é que você fica 5 dias, por quê? É a chegada, às vezes tem a questão de uma visita técnica, da montagem, Uhum. do dia de voltar, e o próprio calendário do festival, né? Então, tem que ter essa margem para facilitar para o festival. E, eventualmente, isso é uma possibilidade também. Se você estando lá e é convidado para alguma outra apresentação, você pode fazer isso. Entendeu? Uhum. Então, a gente coloca essa margem maior para também dar oportunidade de vocês circularem, de vocês fazerem contatos. É uma experiência mesmo, estar em contato com outros artistas. Então, por Perfeito. isso que não é só um bate e volta, tem um Uhum. tempinho ali maior. Perfeito, muito obrigado. Então, Acho que você pode responder essa pergunta no chat também. deixa eu ver se eu enxergar. Então, artes visuais engloba fotografia, sim. O perfil da instituição é muito voltado para a linguagem da arte contemporânea. Então, não é um sentido, né, de uma obra de arte mais clássicas, mais acadêmica. Então, isso é importante, porque às vezes o artista tem um trabalho num sentido mais acadêmico e não é a abordagem que, digamos, é o perfil da instituição. Fotografia está dentro. Com certeza. Fotografia, instalação, gravura, é tudo uma questão da abordagem, né, do trabalho. Instalação, tudo. Escultura, fotografia, com certeza. Mais alguma última pergunta para antes da gente encerrar?
Então, eu ainda falando de artes visuais, eu fiquei um pouco sem entender como que a gente poderia fazer esses 21 dias, que eu li lá que a gente precisava colocar tudo num caderno, porque eu também posso fazer material fotográfico, eu também posso fazer instalação. E eu sei que eu tenho que apresentar um portfólio para ser avaliado. Mas aí, o que que eu apresento? Porque como vocês pediram para a gente anotar no caderno durante 21 dias, eu queria entender, eu já levo uma proposta pronta ou eu vou Não, apresentar uma não, proposta do que eu vou fazer lá, do que eu não, você conhecer e tem. do que eu aprender lá? Deixa eu explicar. Esse caderno que você vai ter que entregar no final é como se fosse ser seu diário. Você ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Digamos, se você trabalha fazendo escultura, então você vai dizer, eu tenho um trabalho de escultura, eu gostaria de desenvolver um trabalho de escultura lá no ateliê, se possível, eu trabalho com isso, gostaria de encontrar um curador, um crítico de arte, ou encontrar outros artistas. Você fala um pouco do seu desejo, do que você gostaria de realizar, porque é uma residência artística, não é uma ideia de você fazer necessariamente um trabalho, uma exposição. Agora, se você quiser fazer, eu quero fazer uma intervenção artística numa praça, eu faço performance, então eu quero fazer essa performance numa praça ou em tal lugar, porque você pode pesquisar. Então, você vai fazer uma proposta do que você gostaria de fazer e como é o seu trabalho, né? Esse caderno é como se fosse um diário do que vai acontecer lá. Então, você nem sabe ainda direito o que vai acontecer, porque a sua proposta, se ela for selecionada, o pessoal lá da instituição vai dizer, olha, a gente pode oferecer isso também, isso também, isso também. Então, vai, assim, digamos, personalizar a sua residência. Entendeu? A ideia é essa, é personalizar a sua residência. Digamos, se eu sou uma artista de performance, o Ciro é um artista de escultura, vão ser experiências totalmente diferentes, porque, de repente, ele vai visitar ateliês de escultura e eu vou, né, encontrar outros artistas de performance. Então, assim, você fala do seu trabalho, do que você gostaria de fazer lá, mas isso é um ponto de partida para os 21 dias que irão se desenvolver lá, entendeu? Perfeito. Uma Consegui abertura, compreender. né? Porque, de fato, é uma residência artística. Isso é importante assim, ter em mente, né, que essa categoria, ela não é exatamente a apresentação de uma proposta, como o pessoal que vai se inscrever para o teatro, para a dança. A residência artística, ela tem esse formato de experiência, de estudo, né? Então, acho que na sua proposta você vai contar ali um pouquinho da sua história, né, da sua formação, da sua experiência enquanto artista, e o que o avaliador vai ver é isso, assim, o que você está pretendendo realizar nessa residência, né? O que você está querendo ir lá estudar, propor, conhecer, porque depois você vai apresentar o seu diário de bordo com as suas experiências, né? O que você fez lá, como a Cris falou. Então, a residência, você vai ficar ali esses 21 dias, tendo experiências que vão ser enriquecedoras para você enquanto artista e para os outros artistas com quem você vai fazer esse intercâmbio ali, né? Então, é importante colocar isso na sua proposta. O que você pretende estudar lá? Então, talvez... É no Chile? Agora eu não lembro, gente. É muita categoria, muito país. Às vezes dá um nó aqui no tic-teco. Mas, às vezes, dá uma olhada lá no tipo das artes, né? Como é a cultura daquele lugar, se aquilo se alinha com o seu trabalho, com as suas ideias, enfim. Para o Uruguai. É para o Uruguai, não é para o Chile, não. Para o Uruguai. E por que você está interessado em ir fazer essa residência, né? E mostrar também a sua experiência enquanto artista, suas experiências anteriores. O tipo de trabalho que você tem, que tipo de outros artistas ou críticos, ou até mesmo um workshop que você gostaria de fazer lá, né? Eu trabalho com performance, então gostaria de ter um debate com outros artistas de performance. Então, é isso, é você pensar mesmo a ideia de uma residência, né? O que você faria, né? O que você gostaria de experimentar, né? É um lugar muito mais da experimentação e da vivência. É muito mais uma vivência. Então, você apontar as questões que o seu trabalho tem e que diálogos poderiam ser criados lá.
Tem uma pergunta do Abner aqui no chat. Ele pergunta se o valor que é estipulado por categoria é um valor mínimo, um valor máximo, o que tem que botar no orçamento. Na sua planilha orçamentária, você tem que usar esse valor total. A sua planilha tem que ser o valor total e exato disponível para a categoria. Então, se ela é R$ 110.000, na sua elaboração da sua planilha orçamentária, você tem que distribuir esses R$ 10.000 para passagem, para alimentação, para hospedagem, para cachê, para bagagem, para tudo isso que a gente explicou aqui. Certo? Mas aí só uma dúvida. Aí no caso, quando tem lá, porque tem uns que tem uma vaga, R$ 110.000. Aí outros tem 3 vagas, R$ 110.000. Esses 110.000 são divididos por 3 ou é cada proposta é 110.000? Não, é 110.000 por vaga. Tá, beleza. Obrigado. Bom, não tem mais ninguém com a mão levantada. Uma última pergunta. Então, Acho que é isso. Agradeço aqui a disponibilidade de todos. Matheus está perguntando se permite compra de equipamentos. Olha, em geral, nos nossos editais, a gente não tem uma vedação para a compra de equipamentos, desde que o proponente demonstre que aquilo é extremamente necessário para a execução da proposta. Mas o objeto desse edital, eu não sei se não é adequado. não se adequaria a uma compra simultânea de música. Por exemplo, você está propondo fazer um show, mas aí você ainda vai comprar um instrumento, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não é tão adequado a esse edital compra de equipamento, sabe? Porque se você está propondo você ir viajar para realizar um show, você supõe-se que você já esteja preparado para aquilo, né? Para isso. Até porque você tem que apresentar a sua proposta, o vídeo lá, né? Da música, ou o áudio, né? Da música que você quer ir lá apresentar, fazer o seu show. Então, a compra de equipamento, eu pessoalmente, aqui não indicaria, porque eu acho que foge um pouco do que é a proposta desse edital, que é levar as produções, tirando aqui, claro, no caso da residência artística, né, da questão ali da gastronomia, mas para quem vai para a apresentação, que é música, dança, teatro, você já tem que ter a sua obra pronta, né? Você já tem que estar com o seu show pronto, organizado, a sua apresentação de dança, a sua peça teatral. Então, eu não vejo como se adequaria, assim. Na questão da residência, talvez, né, de material de insumo para a prática, para a criação das obras, a gastronomia, talvez, alguma coisa, mas para show, para apresentação de dança, para apresentação de teatro, eu acho que foge um pouco, sabe, fazer compra de equipamento. A Andrea está perguntando se tem um limite de cachê de 20%, como nos outros editais. A gente não impôs esse tipo de limite, mas até porque tem a questão da compra das passagens, da viagem, dos PGNs. Então, a gente não botou um limite de cachê, mas tem que dar o valor do cachê está num nível razoável. A gente tem que ver que você botou um valor adequado nas passagens, botou um valor adequado na execução da proposta, botou um valor adequado para fazer a proposta acontecer. E não botou quase tudo, mais da metade, dentro do cachê para os artistas. Aqui, Gi Martins está mandando aqui no chat também se é obrigatório gravar a apresentação realizada e pagar um profissional, dentro do orçamento. Um videomaker, né? No caso, para gravar o vídeo do relatório, é isso que você está perguntando? Acredito que sim. A apresentação ela tem que ser gravada para mandar no relatório, né? Isso, é isso mesmo. No relatório de execução. A obrigação de pagar um profissional, a gente não bota que é obrigatório, né? Porque é recomendável. Para ser uma garantia que vai gravar, né? Porque, digamos, se eu vou com o meu celular, aí a memória acaba e eu não consigo gravar, como é que você vai provar, né? Então, é delicado, né?
não é uma questão da qualidade da gravação em si, né? Não precisa ser Full HD, sei lá o quê, não precisa. Mas, na verdade, é uma garantia para você, né? E não precisa ser necessariamente um videomaker, né? Claro que é importante a gente, sabe, vou fazer um material de audiovisual, vou chamar um profissional de audiovisual. Mas, às vezes, não, o orçamento, dependendo de quantas pessoas estão na equipe, se é uma companhia grande, às vezes, né? Mas o produtor, né? Tem que ter uma parte, sim, é importante que tenha uma parte reservada para essa produção do vídeo, né? Isso. Bom, eu acho que podemos encerrar por aqui, então. Podemos? Então, muito obrigada, pessoal, Obrigada. novamente, pela disponibilidade. Estamos ali atentos ao e-mail, atendendo vocês. E, novamente, reforço aqui que as inscrições vão ficar até o dia 23, a gente não vai ter prorrogação, tá? Porque a gente está com esse prazos exíguos por conta do mês de novembro. Verifiquem a documentação de vocês antes de submeter a proposta, já adiantem as emissões das suas certidões. Se viu que está com um problema em alguma certidão, já corre atrás para se regularizar, tá certo? Essa reunião está sendo gravada, ela vai ficar disponibilizada depois no YouTube da Secretaria. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada, Ciro. Um abraço a todos e boa sorte, sucesso e até a próxima.